Fala, meus amigos super mágicos, boa noite. Estamos iniciando hoje o nosso segundo episódio do Super Mágico Podcast. E aí, como foi a semana de vocês? Minha semana foi ótima, nossa semana foi muito boa. Eu sou Baba Vandi, para quem não me conhece, e junto à mesa comigo sempre estarão o Pai Caiô, a Dofana Cristiane. E boa noite, né, Pai Caiô? Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos esquecer de se inscrever no canal, né? O canal tá crescendo, tem bastante novidade, bastante conteúdo legal aí. Dá aquela força pra gente, tá certo? Maravilha. Antes de começar, de apresentar o nosso doutor advogado, né? Que hoje tivemos aqui a maior felicidade de trazer o doutor Ubirajara, que é um advogado muito conceituado, uma agenda muito difícil. Mas antes de falar com ele, vamos falar dos nossos patrocinadores. Você que quer ser nosso patrocinador, quer o seu logo aqui na TV, quer que a gente fale sobre a sua empresa, entre em contato conosco, aqui na descrição do vídeo vai ter lá o nosso WhatsApp. E aí você pode ter a sua empresa junto aqui conosco. Mas vamos falar então de Marcenaria Imperium. Marcenaria Imperium fica no Grande ABCD. Marcenaria Imperium é uma marcenaria especializada em móveis finos. Então, que você tem o seu planejado na sua casa, você que quer colocar o seu planejado na sua casa, entre em contato lá na Marcenaria Imperium e fale com o Jonathan, que aí você vai ter um móvel de qualidade, que você vai ter um móvel bonito no seu apartamento, na sua casa, no seu sítio. Madeira e assim, boa. Madeira boa, coisa boa, entregue tudo no prazo, tudo bonitinho, tá bom? Dofana Cristiane, qual é o contato hoje do Jonathan? Onde vai? É o 11 9 4709 4029. Repita. 11 9 4709 4029. Muito bom. Pessoal, só entrar em contato lá com o Jonathan, falar que assistiu aqui no Super Mágico Podcast. Vocês terão 5% de desconto no projeto todo, tá bom? E aí também outro parceiro que nós temos aí, que é a MS Soluções em TI. É uma empresa especializada em tudo que tem a TI. Então vamos lá, eu quero fazer manutenção dos computadores da minha empresa, eu quero fazer manutenção das minhas câmeras, eu quero olhar o meu servidor, eu quero instalar um servidor. Então vocês vão entrar em contato com a MS Soluções em TI. E aí eu já digo, antes de falar o número, entrou em contato, fechou o seu contrato com mínimo de 12 meses, você ganha 10% de desconto no contrato. Beleza. Todo mundo? É isso aí. Então entre em contato lá com o pessoal da MS Soluções. Qual o telefone, Dofona? É o 11 981 33 40 68. Repete de novo. 11 981 33 40 68. Então é isso, pessoal. Então se você quer ter a sua logomarca, se você quer ter a sua empresa aqui conosco, entre em contato com o nosso WhatsApp que tá na descrição deste vídeo. Eu também vou fazer meu jabá, né? Fazer o nosso jabá. Você que precisa fazer sua consulta de jogo de búzios, jogo de cartas ou Pelei-Fá, entre em contato conosco. Sua vida não tá legal, não tá andando, 3 passos pra frente, 10 pra trás, relacionamento tá uma porcaria, eu não sei se eu vou pra frente ou se eu vou pra trás. Precisa consultar, né? Então, precisou consultar, fazer jogo de búzios, fazer jogo de cartas ou Pelei-Fá, entre em contato conosco no mesmo WhatsApp que vai estar na descrição e a gente agenda uma consulta para você. Mais alguma informação? Qual é o Instagram, Babá? Instagram. Você pode seguir o Instagram também do Super Mágico Podcast. Você pode seguir o meu Instagram, Babavandi, com W e 2 Ys. E você também pode seguir o Instagram do Pai Caiô e da Dofana Cristiane. Como que tá lá, Dofana? No seu Instagram. Dofana Cristiane. Dofana Cristiane, né? Diexu. Então é isso. Vamos falar então. Doutor Ubirajara, bem-vindo. Boa noite pro senhor. Muito obrigado por ter conseguido essa agenda aqui conosco. E vamos falar de leis, vamos falar aí, vamos ver o que vai dar. Boa noite pro senhor. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, num ambiente agradável, né? Muita diversão aqui, mas eu acho que também vai ter muita seriedade aí, né? Papo é sério, tratar desse assunto aí. É um assunto importante, né? Que refere-se a qualquer segmento religioso, né? Microfone. Puxa pra cá, doutor. E aí, agora melhor. Ficou melhor. Então é um assunto importante, né? Acho que interessa a todo segmento religioso, né? Saber o que de fato, o que implica, né? Você ter um templo religioso, o que te garante, né? A sua segurança, o que te garante na lei para você conduzir um templo religioso, uma igreja, um centro espírita, né? Dentro do regramento jurídico, né? Então vamos falar já, vamos abrir sobre isso então. Doutor. Um tema
difícil de achar, né, conteúdo na internet. Muitas pessoas querem abrir templo e vai procurar na internet, não tem nada sobre isso. Se precisa de um estatuto, CNPJ, qual é a licença, onde tem que ir, quem vai procurar. Então, acho que vai ser bem esclarecedor, né, pessoal? Então vamos lá, primeira coisa, eu quero ter um tempo religioso, independente da religião que eu vou cultuar ali dentro. O que eu tenho que fazer para estar dentro da lei? O que eu faço? Bom, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, que a liberdade religiosa ela é garantida na lei, né? Tá. Então, você abrir um templo religioso, você tem aí uma base na lei, né, que é na Constituição Federal. Certo. Acho que praticamente está no artigo 5º, inciso 6º, que dá a liberdade religiosa, né, e que vai dizer que o país é laico, né, então cada um pode ter sua religião, cada um pode professar sua fé, né. Só que é legal você professar sua fé, né, ter sua doutrina, ter sua religiosidade, mas para você fazer isso, você tem que atender um regramento jurídico também, certo. né. Você pode ter o contato com a espiritualidade, com os espíritos, mas aqui na matéria é a lei, né? Sim. Aqui a lei tem que... É o que manda. É o que Sim. manda. Então você tem que se justificar, tem que adequar ao regramento jurídico para você ter um terreiro, você ter um templo, você ter uma igreja, né? Então aí eu tenho que ter o quê? Eu preciso ter... Para eu abrir meu CNPJ, eu tenho que ter membros, como funciona? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que abrir, você tem que ter um grupo de pessoas, né? Sim. Então você tem que ter um grupo de pessoas que elas estão imbuídas do mesmo sentimento, né? Da mesma religiosidade, e resolve abrir um templo religioso. Então você vai procurar no regramento, a primeira coisa que se faz é o estatuto social. Ah, legal. Você tem uma ideia assim, você vai abrir uma empresa, você precisa de um contrato social, Certo. né? Então, Sim. para abrir um templo religioso, você precisa de um estatuto. Esse estatuto vai determinar o que é aquele templo, é isso? Isso, o estatuto é assim, o estatuto ele tem toda a sua base na lei, Código Civil. Né? Ah, legal. Então, o Código Civil é que vai te dar o norte para você fazer o estatuto. Então, você não pode fazer um estatuto social, constituir uma entidade, uma ONG que se for, sem ter esse regramento jurídico. Então, ele não pode estar fora desse regramento jurídico, né? Então, ele tem algumas exigências, né? Ele tem alguns princípios que tem que atender para fazer o estatuto e abrir o templo. Aí eu faço o estatuto, então eu tendo esse estatuto, eu estou dentro da lei. A princípio. Você só vai estar dentro da lei depois que você registrar esse estatuto. Ah, né? é verdade. Se um não processo fizer e não aí. registrar, não é exatamente, ok. Muito Isso obrigado serve pela para todas correção. as religiões, no caso. Isso, qualquer Todo uma. Cristão, budista, todo mundo tem que ter um estatuto e a partir do estatuto começa... Vamos dizer assim, você tem que formalizar a religião, o seu templo. Como é que formaliza? É atendendo as questões formais, que é estatuto. Aí você reúne essas pessoas, faz uma assembleia ali entre essas pessoas, e ali vocês vão definir o objetivo da sua religião, do seu templo, né? Definir o objetivo, aí vocês partem, o interessado, o fiel que quer abrir, ele vai partir dali, né, fazer as definições de como vai funcionar o seu templo religioso. Eu acho que uma dúvida assim da grande maioria, para abrir o estatuto, você precisa ser federado a alguma federação, ser credenciado a isso? Porque hoje vimos grandes federações aí, espírita, umbandista, que faz a partir desse princípio, tem que ser federado lá da federação para você ter um estatuto e regularizar a sua casa. Entendi. Ou assim, não, pode procurar o advogado e fazer a parte. Não, necessariamente não precisa. Né? Por exemplo, para que tem uma federação? A federação ela existe para congregar os seus associados ali. Né? Então ela tem as diretrizes dela. Né? Se você resolver aderir àquela federação, então você tem um código para seguir, que é o da federação. Perfeito. Então você não é obrigado a seguir isso. Né? Até porque... Às vezes pode ter alguma divergência ali doutrinária, uma divergência de opinião que você não quer seguir aquilo, então você não é obrigado a se federar. Você pode ter o seu templo, a sua igreja, né? Pode funcionar normalmente ali, todo formalizado, todo bonitinho, todo constituído. E ser independente. Ser independente. Legal, bacana. Então, é uma dúvida de muitas pessoas, da Umbanda, né? Tem uma federação da Umbanda que ela é muito grande, e aí às vezes a pessoa vai, eu tenho que ser federado. Não, você pode seguir a sua tradição, né? Interessante. A questão de ser federado será uma questão de unidade, vamos supor. Se for federado, você tem aquela questão de unidade. Então, pode ser que você tenha mais força para atuar naquele segmento. E aí, por exemplo, eu tenho uma federação por trás, eu consiga, de repente, algum apoio de alguém, porque a federação me... Entendi.
Agora, assim, se você for entrar numa federação só para ser federado, Aí não tem vai sentido. sentido. Né? mas se você tiver um suporte mesmo de uma federação, tudo bem. Agora, se tiver uma federação só para você ser federado, a pessoa ir lá só para Pagar. paga, se você tem aquele custo financeiro, mas ele só vai te dar assistência para ver se para mudar o seu rito, para mudar o seu templo. Ele vai lá para discordar disso, porque você vai ter que seguir aquela orientação, Sim. né, da entendi. federação. Então é um critério, né, de cada um. E aí, então, tá, supondo eu tenho esse meu documento, né, que que o senhor falou. Eu tenho esse documento. E aí, eu tendo este documento, eu posso ter um CNPJ. Porque formalizar a abertura é uma coisa, agora ter CNPJ também é outra diferente. E aí, eu preciso necessariamente ter um CNPJ ou não também. Então, depois de se formalizar o estatuto, né, eu acho que é bom a gente deixar claro o seguinte: para formalizar o estatuto, tem um requisito que você tem que ter pelo menos 6 pessoas Então, Na legal. direção. na direção para formar o estatuto. Tá. Né? Você fez o estatuto certinho, aí você vai fazer a assembleia, tem uma ata. Tá. É a ata de fundação. Então, nessa ata de fundação tá lá o dia, a hora, a sede, tá lá como foi feito, as pessoas estavam presentes, tudo certinho. Então, isso formalizou. Leva-se ao cartório de registro, né? Tá. Registrou esse estatuto, o cartório vai conferir se esse estatuto está de acordo com a lei. Né? Ok. Se ele não tiver de acordo com os ditames da lei, ele vai, vamos dizer assim, ele vai te dar uma nota de devolução. Dizer assim, olha, aqui está faltando isso, está faltando aquilo. Aí você corrige, ele vai lá e te dá o ok. Ele te dando ok, aí você vai partir para a questão de Receita Federal. Aí você dá entrada na Receita Federal, que você é uma entidade, uma instituição Sem fins religiosa, lucrativos. sem fins lucrativos. Ele vai analisar o seu estatuto, vai ver quem é o representante da instituição, faz toda essa formalidade, aí ele te dá esse CNPJ, né? E esse CNPJ que é a sua RG, né? Sim. Que é o RG de qualquer empresa, de qualquer instituição também, de qualquer associação. Legal. Ótimo. E aí, tendo o CNPJ, eu ganho alguma coisa do governo, eu tenho apoio, eu tenho que fazer algum projeto, levar a algum lugar? Porque a gente está entrando assim. Eu sou um desconhecido, eu tenho o meu templo religioso, agora eu estou entrando formalmente pela lei. Né? Tá lá com o meu estatuto bonitinho, eu tenho o meu CNPJ bonitinho, mas só ter o estatuto e o CNPJ, eu estou dentro da lei. Agora, quando eu quero que o governo, quando eu quero que alguma empresa me apoie, porque eu já tenho essa documentação, e aí é possível, tem que ter o CNPJ, tem isenção de alguma coisa, o que muda? Nossa, é muita pergunta. Aqui a gente é mágico, a gente é super mágico. É a dúvida Nossa, do povo, é as perguntas eu que tenho que- mandaram pra gente aí. Eu tenho que processar aqui, né, para responder tudo isso, né? Mas vamos por partes, então. A questão, por exemplo, do governo. Existe uma confusão muito grande, assim, didaticamente, vamos entender assim. Você tem o setor público, Tá. né, setor privado e o terceiro setor. O setor público é o setor, né, do governo, municipal, federal e estadual. O setor privado, as empresas, né, que são empresas de direito jurídico privado. Aí tem as ONGs, que se pertencem ao terceiro setor. Certo. Aí é uma confusão. O templo religioso pertence a que setor? A que setor que pertence? É isso que a gente quer descobrir. Então, ele não pertence a nenhum desses Meu setores. Deus, é abandonado. Entendi. Tá na parte obscura. Não é que está na parte obscura, porque é o seguinte, Sem o fins Estado lucrativos, isso. o Estado garante o direito de religiosidade, de religião, de você professar a sua religião. Porque o Estado entende que a religião ela serve para questões morais, de educação, de ajuda, de auxílio, de conexão com Deus, de conexão com os espíritos e etc, etc. Então a religião ela tem um papel fundamental no Estado. Se ela não tivesse, talvez nem existiria, né? Mas ela tem um papel fundamental. Então a religião é religião, né? Então assim, é até diferente você lidar com a religião, com o tempo religioso, do que com uma ONG, né? Uma ONG ela já é diferente, então ela sim vai participar de alguns projetos do governo, dependendo do objetivo dela, né? Se ela tem o objetivo de atender crianças excepcionais, então ela vai fazer algum projeto com o governo do estado, municipal, federal, para que ele dê verbas, para que ajude a atender o seu objetivo, que é cuidar daquelas crianças. Entendi. Um templo religioso, ele não tem essa vamos supor assim, essa questão de você ter que ter uma verba federal para você funcionar, Sim, né? Ele não tem, aí que tá a diferença. Aí é que tá essa diferença. Ter um templo religioso e ter uma ONG
É completamente diferente. Diferente. E aí, teoricamente, eu tenho apoio do governo do estado através de uma ONG. De uma ONG. O templo religioso, não necessariamente. Sabe por porque quê? a ONG, ela acaba atingindo aquela população que a própria prefeitura não precisa cuidar, vamos dizer assim. Né? A prefeitura, ela acaba se desligando daquela da região, porque sabe que a própria ONG vai acabar cuidando. Sabe por que mistura? Aí mistura as estações se misturam através do estatuto. Quando você faz o estatuto, você vai botar um objetivo no estatuto. Qual que é o objetivo do estatuto? É religioso? Então você vai lá colocar, olha, o templo Maria de Jesus se compromete, tem o objetivo de cuidar, zelar espiritualmente pelos filhos que professam a fé cristã. Esse é o objetivo deles lá. Ponto. Ali tem algum objetivo de alguma ONG? Não. Tem, Fica não tem. fechado. Tá fechado, não tem. Entendi. É muito bom, porque esclarece muito, né? É uma dúvida, acho que muitas pessoas Agora, têm. se você quiser, por exemplo, ter um templo e ter uma ONG, pode. Pode dentro. Né? Pode fazer as duas coisas. O que não dá é para misturar, às vezes, as estações. Né? Até por questões que você falou, de verba, de marketing, né? de você estar atuando na comunidade. Porque uma ONG, você vai ser visto como um benfeitor, não como uma religião. Não como religioso. Né? Sim. De repente, você tem uma ONG que as pessoas discriminam aquela religião, então você vai atender, o seu público vai ficar restrito àquela religião. Por isso que você abre o leque. Você pode fazer uma ONG como um braço religioso do seu templo, até que é um canal de assistência, de auxílio, até para o seu próprio fiel também desenvolver a parte de caridade. E o engraçado é que às vezes as religiões, né, vou englobar todas, acaba fazendo muito mais do que as ONGs, né? Dá pra ver assim. Eles acabam ajudando muito mais pessoas do que aquela ONG que é destinada a animais, a outras coisas, né? Ela acaba abrangindo muito mais. Sim. Essa parte do templo religioso é assim. Hoje existe uma infinidade de fiéis para todas as religiões. Então vamos lá, eu tenho um advogado no meu terreiro, eu tenho um dentista, eu tenho um psicólogo, um médico. E aí eu posso utilizar dos meus fiéis, né, dos meus colaboradores ali na questão religiosa, e eles vão prestar uma assistência social. Então dá para ter uma ONG dentro de um templo religioso e fazer essas funções. Ou não necessariamente, sem a ONG também eu posso fazer a mesma coisa. Só que eu também não tenho verbo e também não tenho obrigação de entrega. Porque uma vez que o Estado me dá algum valor, eu preciso, né, chegar lá e falar para ele, ó, eu usei para isso, para isso. É que geralmente assim, quando se propõe nesse país fazer alguma coisa pelo próximo, você não pode esperar a contrapartida do Estado. Porque a burocracia é muito grande, né? Entendi. A dificuldade é grande, né? E há também os desvios, né? Disso daí. Mas existem verbas no governo para tudo, né? O que falta, às vezes, seria, assim, as pessoas que às vezes a pessoa quer fazer o bem, ela quer fazer caridade, mas a espontaneidade não é suficiente. Sim. Né? Ela tem que atender esses requisitos legais, tem que fazer, né? E para atender esses requisitos, você fez o estatuto, pegou o CNPJ, ainda tem outros requisitos que você precisa fazer. Por exemplo, se você é uma ONG, você tem que se inscrever na prefeitura, você tem que se inscrever no Estado, se inscrever no governo federal. Por quê? Porque você vai ter isenções. Entendi. Um templo religioso tem isenção. Então, e quais as isenções? Gostei de saber, porque eu tenho um templo religioso, nós temos, e eu quero saber o que eu tenho direito. Entendi. O templo religioso, assim, então, para ter isenção, ele precisa primeiro estar constituído. Ok, tem a ata de fundação lá. A ata de fundação, estatuto certinho, ok, CNPJ e tudo mais. E também ele tem que estar ativo com todas as suas obrigações estatutárias, né? Tá. Então ele fez isso, então ele dá entrada dessa documentação nos órgãos municipal, federal e estadual, ele vai ter isenção, por exemplo, de IPTU, né? Interessante. Ele pode ter isenção de ICMS, ele pode ter até isenção de PIS, né, COFINS, né? Se você quiser trazer alguma coisa, algum material lá de fora, você pode trazer, ser isento, você não paga imposto. Muito bom. Então deve ser por isso que o Malafaia brasileira é bom, porque eles importa muito, né, sim, a gente traz muita coisa da África. Então foi mais ou menos isso que aconteceu lá no Templo de Salomão, que trouxeram as pedras de lá, e tudo só trouxeram mesmo. Só na isenção. Só na isenção. Então assim, pessoal, você que tem o seu templo, ou que você quer abrir o seu templo, então você procura o doutor
o Birajara Neri, o telefone dele, o WhatsApp dele vai ficar aqui na descrição do vídeo, porque precisa de advogado para fazer essa documentação toda. Então você entra em contato com ele, ele é especialista nisso, e aí você sai da informalidade, vamos dizer assim, para você ter o seu templo registrado bonitinho, até porque nós vamos falar sobre intolerância religiosa, nós vamos falar sobre alguns aspectos religiosos aqui, e precisa ter documento, né? É bom ter documento para sempre se certificar de qualquer coisa, se respaldar de qualquer coisa que pode vir depois, certo? Pergunta, doutor. Hoje a gente vê a questão de manifestação na internet, né? De muita intolerância das pessoas de outras religiões. Como que procede essa questão de eu me vestir do candomblé, né? Que sou candomblesista, e sofro ataques de pessoas pela internet. Ah, seu demônio, seu diabo. Como que procede essa questão? Como que abre um processo ou não? Aonde me respalda a lei, aonde não me respalda? Porque muitas pessoas se calam ou têm medo até mesmo hoje em dia de falar, eu sou um bandista, sou espírita, eu sou candomblesista, por sofrer ataques de pessoas que são totalmente cristãs ou não são nada, são ignorantes, né? É difícil achar que é cristão, né? Porque... É difícil. Cristo não pregou isso, né? Jesus Cristo diz assim, né? Faça o teu próximo aquele que gostaria que fizesse para si mesmo. Exato. Então, aí já diz tudo, né? Mas essa questão, quando parte para agressão, parte para chacota, ou parte para o vocabulário baixo, né? Aquele vocabulário chulo, né? Que eles fazem contra, tudo isso tem respaldo na lei, porque a lei garante, né? Você ter a sua religiosidade, né? E você também tem uma lei, né, que é a Lei 7.716, que é a lei que permite você fazer o que você quiser, né, dentro dos limites da lei. Com essa lei na descrição no vídeo, ali bonitinho, para o pessoal pesquisar. Eu passo sim. Então, essa lei que vai garantir todos os direitos, né? Sim. Então, o primeiro passo para combater esse tipo de coisa é você... Primeiro tem que ter provas disso, né? Você materializa a prova. Sim. No caso, tá aí na internet lá, comentaram na sua foto, pessoas aleatórias. Imprime, né? Printa. Aí, no caso, tem que printar. Você tem que printar isso, aí você já tem uma prova inicial. Você vai até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. Qualquer delegacia? Qualquer delegacia. O boletim de ocorrência ele é fundamental, porque o boletim de ocorrência, a função dele é te defender e garantir direitos. Bacana. É uma prova jurídica que você materializa. Entendi. Nossa, muito bom saber. Então, tudo que você vai fazer o boletim de ocorrência, você tem esse respaldo. E quando você não faz o boletim de ocorrência, o que acontece? Você prejudica a estatística. Então, e aí não tem política pública para melhorar aquilo. Aí não tem política, aí não tem nada que possa fazer nisso, ou um projeto de lei que possa defender mais essa classe. Então a importância é abrir o boletim de ocorrência. Boletim tá vendo, pessoal? Abre o boletim, tá sofrendo intolerância religiosa aí, tem que abrir o boletim de ocorrência. Falando nisso, essa semana, não sei se vocês viram, teve um caso na internet aí, que teve infelizmente foi pai de santo. Ele invadiu a casa de uma pseudo filha de santo dele, e por alguma desavença entre eles dois, ele pegou um facão e cortou o cabelo todinho dela com um facão. Isso virou um boom na internet, todo mundo falando e tal. Isso é crime, né? Isso aconteceu um crime. Sim. O que acontece? A lei, não é porque tem religião, é porque você tem algum segmento que ela vai te dar imunidade de crime, né? Ok. Isso não existe. Se esse pai de santo usou desse expediente, ele está cometendo um crime, né? Sim. Quais os crimes aí? Primeiro, lesão corporal. Segundo, invadiu a casa da pessoa. Invasão de domicílio. Então ele vai responder. Aí, quando o delegado ou a autoridade policial fizer o inquérito desse assunto, ele vai ver quais os crimes que esse pai de santo infringiu. Entendi. Né? E não adianta ele falar que foi o além que mandou fazer, porque isso não vai resolver, não. Né? Se baixou o espírito lá. Tem muito pai de santo assim, né? Quem fez? Foi meu espírito, não fui eu. Ele quer tirar a responsabilidade dele e passar para outra. Por quê? Porque a lei civil, a lei penal, ela só pega a gente que está encarnado, né? Que está aqui, né? Não vai pegar o espírito. CPF pro caboclo, não né? Vai pegar. Tem certeza. Muito bom. Então, assim, tem que fez o boletim de ocorrência. Essa pessoa que sofreu essa agressão, então ela também tem que fazer o boletim de ocorrência. Fez o boletim de ocorrência, vira um inquérito policial, que a autoridade policial ela tem obrigação de investigar isso. Certo.
Ela vai investigar isso, aí ela vai ver se essa denúncia procede, ela vai levar isso até um juiz de direito, um fórum. Sim. Né? Isso vai para o fórum e lá vai ter um intermediário, que é um juiz de direito, que vai verificar essa agressão aí. Aí a pessoa realmente cometeu o crime, ela vai ser condenada, sentenciada. Por que isso é importante? É importante que parece um crime, entre aspas, bobo, né, besta, porque você xingou o outro, não gostou da religião do outro, mas isso é importante porque a pessoa perde a primariedade dela. E aí quando Ela fizer novamente, cometer de novo o mesmo crime, aí a lei vem com a mão pesada em cima dela. Importante. Olha, interessante. Perdeu o réu primário. Perde o réu primário. As pessoas que não respeitam, independente do relacionamento que existiu ali, da falha que foi cometida, independente de quem cometeu, não existe nenhuma... Muitas pessoas se sentem, às vezes, coagida pela comunidade que está... Né? Então ela acaba nem abrindo um boletim de ocorrência, ela acaba sofrendo outros tipos de violência que faz ela não ir adiante, né? E criança, doutor? Porque assim, vamos falar um pouco de criança dentro das religiões. Então vamos lá, tem o filho do evangélico leva o seu filho para aquela igreja, o filho do budista leva para o budismo, o filho do índio vai lá fazer o ritual dos indígenas e os candomblecistas, às vezes cristão, E os candomblecistas e ubandistas levam para os terreiros. Falando especificamente de candomblé, aonde existe no processo iniciático, que é o tão famoso raspar a cabeça, né? Se não me engano, a Dofana Cristiane tinha uma pergunta sobre isso, né? Sim. Pergunte aí, Dofana, bora, vamos falar. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela precisa ser iniciada e o pai não aceita. Temos a guarda compartilhada. Se eu fizer, o que pode causar para mim? Veja bem, aí já não é nem problema de religião, é um problema de familiar. Né? Primeiro tem um problema familiar aí, que né, tem uma guarda compartilhada aí. Então, ou seja, não há consenso, né? Não há consenso. Não há Nesse consenso. sentido, não. Não há sentido. Então, esse não é um problema da religião, porque se você tem o seu filho e ele segue a sua mesma religião, você pode fazer no candomblé, fazer o mesmo procedimento com ele. Mas desde que você respeite o estatuto da criança e do adolescente. Você não pode submeter essa criança ao ridículo, você não pode submeter essa criança a uma coisa vexatória, né? De repente você não pode obrigar ela a vestir a roupinha de santo e ir para a escola, né? Né? Mas então ela pode, teoricamente, passar pelo processo iniciático. Só com um do consentimento da mãe. Com o consentimento da mãe, ela poderia fazer a iniciação dela e raspar a cabeça. Porque a questão das crianças está muito mais ligada a raspar a cabeça, porque para a criança não tem corte, não passa por muito processo que é mais para adulto. Então eu acho que a questão toda é o raspar a cabeça, que é onde que as pessoas encrespam. Porque já é uma questão física, né? Envolve uma questão física. Aí, assim, no caso dela, eu orientaria o seguinte: é um caso de família, né? De vara de família e sucessão. Então, assim, o pai da criança, ele pode intervir nisso através disso, né? Ele pode entrar com processo contra ela. Não precisa entrar com processo contra ela. Ele vai entrar... Porque se você tem guarda compartilhada, já existe um processo anterior disso. Então, já existe um procedimento já instaurado nisso aí. Porque a guarda compartilhada... já existe um procedimento instaurado ali. Então, se acontecer alguma coisa, esse procedimento ali, que é o processo que originou a guarda compartilhada, tudo, ele é suscitado, né? Aí, a orientação que teria é ver, em termos jurídicos, né, ou um acordo com o pai da criança, aí esse acordo formaliza ele na vara de família e faz o procedimento. Mas se o pai não autorizar, melhor não fazer. Se o pai não autorizar, o que vai acontecer? Ele vai tentar colocar o poder dele de pai, né? Para fazer isso daí. Sim. Né? Ele vai instaurou-se uma resistência. A mãe puxa de cá, o pai puxa de cá, e a criança fica no meio. Tá no meio, né? Então aqui não dá para fazer aquele decisão de Salomão, né? E Salomão lá, quando tinha 2 pessoas brigando pela criança, ele fala, então tá bom, eu vou cortar ela no meio, e aí? Vou dar um pedaço para cada um aí, né?
Não dá. Não dá. Aqui também não dá pra botar a criança no meio e raspar pedaço da Metade de cabeça. uma cabeça. Então, assim, Não pessoal, tem como. vocês que têm, vocês que estão com esse tipo de problema, mas o meu filho precisa fazer a iniciação para a religião X, Y, Z. E há essa questão, tem que entrar em acordo ou procure um advogado. Isso. Não simplesmente, eu sou mãe, eu mando, não, eu sou pai, eu mando, enfia a criança lá dentro, porque isso pode dar um problema grande na justiça, né? Então, a sua Não resposta só- é acordo com seu ex-marido, não vai ter jeito. Não só um problema na justiça, como também aquela polêmica. Você traz um problema para dentro do templo, né? Sim. Traz um problema para dentro do templo e vira aquela celeuma na comunidade, né? E isso Exatamente. pode gerar um problema também para os sacerdotes. Excelente pergunta. Supondo que ela autorize e o pai não autorizou, mas eu não estou sabendo que o pai não autorizou, então eu vou fazer. Fui lá e fiz. Mas é menor de idade? Menor de Sim. idade. Vamos dar o mesmo exemplo dela, da filha de 6 anos dela. Uma criança de 6 anos, o pai não autorizou, ela autorizou, eu não sabia. Então eu vou pelo que ela falou. E aí eu faço o procedimento. E aí esse pai aparece e fala, oi, mas eu não autorizei. Eu posso ser penalizado criminalmente por isso? Não, aí não há responsabilização criminal de fato, né? Tá. Assim, até porque não se cometeu um crime aí, de fato, né? Aí o que acontece é que é o mesmo caso anterior. A responsabilidade dos pais. Tá. Né? Entendi. Então ela tomou uma atitude unilateral e foi lá e fez o procedimento. Tá errado. Entendi, Né? Então, entendi. Bacana. isso é importante até para o próprio templo, né? Acho que o pai de santo do templo, o religioso que vai fazer casamento, que vai fazer batizado, ele tem que se acercar disso. O ideal, então vamos assim, eu tenho o meu documento do meu templo, esse novo fiel, vamos dizer assim, entrou e vai participar de alguma coisa, faz um documento, ele assina, reconhece isso em algum órgão, sei lá o que, e guarda, seja para qualquer coisa, não mas é assim, melhor? olha, tem uma instrução boa para isso. Vamos lá. Você faz o estatuto, aliado ao estatuto, você pode fazer uma coisa chamada regimento interno. O regimento interno é o que complementa o estatuto, Tá. entendeu? Ele vai complementar o estatuto. Aí você pode fazer, traduzindo para ser mais fácil, um manual de procedimento, vamos supor. Mas na realidade tem que ser o regimento interno, que é previsto também em lei. E aí quando ele assina aquilo, ele está de acordo com aquilo lá. Não é que ele assina aquilo. O regimento interno é o regimento do templo. Tá. Ali, tudo que por exemplo, aqui a gente vai começar a... Como vocês falam? Gira. Vamos gira. Vai começar a gira às 8 horas. Então, isso está lá no regimento interno. Quem chegar às 8h15 não entra mais. Então, está no regimento interno. Então, isso já está pré-determinado. A pessoa tá Então de não tem acordo discussão com aquilo. isso. Entendi. Entendeu? Então o ideal é que, junto com a documentação, faz o regimento interno com todas as leis dali de dentro Dali daquele de dentro tempo. das regras, para ele não alegar desconhecimento. Não, Olha aí, importante. é importante. Né? Bom respaldo, né? Pessoal, falando em Super Mágico Podcast, compartilha o nosso vídeo. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo de hoje, né, esse bate-papo de hoje, mais informação vai ter para todo mundo. Tem muita coisa que a gente vai tratar aqui que é muito paradigma, muito dogma, dizendo, isso não pode, isso pode, muita desinformação. E hoje a gente quer trazer uma informação real, uma informação fidedigna e verdadeira. Então, assim, compartilha este vídeo, pede para os seus amigos, pede para os seus irmãos de fé, pede para os seus pastores, enfim, quem quer que seja, se inscrever no nosso canal Super Mágico Podcast, no Instagram Super Mágico Podcast, para ficar por dentro de tudo que rola dentro do sistema de leis para templos religiosos. Quer fazer a próxima pergunta ou faço eu? Pode fazer. Faz a próxima Então pergunta. vamos lá. ver. Doutor. Tô curioso. Animais. Sacrifício de animais dentro de lei. Porque assim, muito das religiões afro, nem todas na verdade, né? A gente também tem aí um pouco de algumas religiões judaicas, etc e tal, que faz sacrifício de carneiro. Aí a gente tem dentro do Candomblé que faz uma série de alguns animais que são utilizados. Como é isso? Porque assim, eu sacrifico animal, por exemplo, e aí, dentro da lei, eu posso? Não posso? Eu sei que por conta da força de lei, no sentido de eu posso fazer a religião que eu quiser, posso cultuar, e isso está dentro daquela religião, poderia. Mas existe algum animal que não pode? Como que funciona a questão animais dentro de religião? Assim, a questão dos animais também tem regramento que trata da questão dos animais. Tá. Né? É lógico que A Luísa Mel vai ficar nervosa comigo agora. Luísa Mel, desculpa, mas eu preciso falar sobre isso. nenhum animal
pode sofrer maus tratos. Ok. Nenhum pode sofrer maus tratos. Então a questão de que se trata de matar um animal, aí é uma questão ritualística. Tá. Né? Aí você tem que ver dentro dessa ritualística, né, como é que é feito esse procedimento também. Porque se você for fazer um ritual e pegar o coitadinho do bicho e deixar ele Sofrendo, né? passando fome, torturando. Isso é crime. Passando fome 15 dias para depois, isso é crime. Entendi. Né? Entendi. Então, por exemplo, a mesma coisa de determinadas religiões têm as suas liturgias, né? Sim. E essas liturgias, elas são respeitadas, mas tem que ter bom senso, né? E tem que ter limite para essas coisas. A gente, eu posso falar da nossa realidade, que é uma realidade de candomblé, é uma realidade de terreiro. Infelizmente, os nossos irmãos acabam colocando os restos mortais daqueles animais que foram sacrificados, né? Despachando, falando uma maneira mais simples, em rodovias, em lugares, aquilo putrefa, aquilo apodrece. Isso é crime, não pode? Como que faz? Porque... Isso é um crime ambiental, né? É ambiental. É um crime também ambiental também. Porque você está... em vez de você fazer um procedimento correto, não, você está, vamos dizer assim, você está sendo até mal educado, né? Porque existem mais pessoas que convivem ali, né? Você não vive sozinho ali, você tem uma até relação. Pra cá, a gente vê vários despachos na encruzilhada. Isso já é um pouco assim, eu falei, tem que ter um pouco de bom senso para fazer isso. Vou só dizer pro senhor o seguinte, acho que não é nem um bom senso. Eu acho que é tomar vergonha na cara, sabe por quê? Nós fomos esses tempos atrás fazer uma iniciação. É outra forma de dizer. O senhor é um juridiquês, eu sou um candomblé 6. Mas é assim, os meus irmãos de fé, vamos dizer em todos, a gente precisa tomar muita vergonha na cara. Porque é o seguinte, nós fomos fazer uma iniciação de uma filha de Oxum, e nós fomos em uma cachoeira belíssima, para fazer toda a ritualística lá. Quando chegamos à cachoeira, o que tinha de lixo, o que tinha de restos... Então, por exemplo, eu uso o dendê. Você vai levar o dendê lá para fazer a sua macumba, a sua coisa, leva numa garrafa, utiliza, pega a garrafa e leva embora. Perfeito. Porque aí quando você chega no lugar que é para fazer aquela ritualística, aquilo tá podre. Sim. Assim, as águas estão podres, estão sujas. Vocês têm que tomar vergonha na cara, meu povo. Você que é da macumba, que fala que o orixá é a natureza... Então como que você vai pedir bênçãos pra natureza e aí quando você volta, você deixa lá uma merda lá pro orixá? Então assim, tem que tomar vergonha na cara, povo de axé. Então vai fazer a sua macumba, não precisa levar lá o alguidar, o prato de barro. Pega a folha. Quer levar a sua comida pro seu orixá? Pega uma folha bonita, coloca a comida em cima, porque aí o pássaro vem, você alimenta a fauna daquele lugar. E aí aquela comida some e vira terra e vira energia e vai embora. Aí você deixa... porcelana, você deixa alguidar, você deixa a garrafa vazia. Eu não entendo qual que é o orixá, ou o guia, ou a entidade que come garrafa. Então assim, se você vai ofertar aquele líquido, meu povo, oferta o líquido, leva a tua garrafa pra tua casa. Então assim, precisa ter um pouco de mais consciência. Tem uma contradição, isso é crime ambiental, né? Ambiental. A gente tá falando de poluindo águas, estamos falando de estragando florestas. Aí é um total desrespeito à natureza, né? Ao religioso e ao bem comum. Porque assim, às vezes é mais fácil você praticar a liturgia, a doutrina da religião, do que você fizer na prática, né? Uhum. Eu acho que não existe poder maior ou menor se você fazer essa recomendação que você falou. Leva sua garrafa, leva isso. Eu não consigo entender se ele deixa aquela garrafa de lá, porque aquilo vai ter mais força. Não vai. Não faz sentido. Aquilo vai dar mais. Aquilo vai dar o orixá, que é a natureza, não faz sentido você destruir. Talvez ele vai achar que se ele tirar a garrafa dele de lá, a macumba dele não vai... não vai funcionar. Mas aí você deixa lá uma garrafa, ela quebra, aí eu vou fazer minha macumba e eu piso em cima. Entendeu? Então assim, a gente acaba poluindo para nós mesmos. E uma garrafa demora quanto tempo para... A última vez que eu pesquisei eu nunca pesquisei sobre isso, mas mas deve demorar milhões de anos aí, porque enfim, gente, é um assunto muito complicado quando a gente fala de responsabilidade social. Então, se vocês não querem ter notícia crime, boletim de ocorrência, etc e tal, vamos fazer um negócio bem feito, né? Perguntas? Pergunta do Fona? Não? Tá tudo bem? Estamos indo bem? Do Fona hoje tá... Do Fona hoje tá sorridente, né? Do Fona hoje teremos considerações finais. Sim. Hoje teremos, então notícia tá bom. Dela boa também de saúde, né? Pessoal, eu quero dividir com vocês, doutor, é uma notícia muito boa.
Opa! Para vocês, meus irmãos, para vocês, meus clientes e meus amigos, que por algum motivo perderam a fé de vocês no orixá, na entidade, quem quer que seja. Vou trazer um exemplo agora de superação, que é a da Dofana Cristiane. A Dofana Cristiane, ela teve um período muito ruim na vida dela. Ela foi diagnosticada com câncer. E aí fez todo o tratamento que era físico, porque independente do tratamento religioso e espiritual, existe a necessidade sim de fazer o tratamento aqui com os médicos. E ela fez todo o tratamento dela, e ela fez também o tratamento no nosso terreiro, afinal ela é nossa filha de santo. Então ela cumpriu todos os ebós, fez todas as coisas que tinha que fazer. E aí semana passada ela nos ligou, quando ela recebeu a notícia, que ela foi curada do câncer. Então, assim, muita coisa está ligado, sim, aos remédios que ela tomou. Mas os remédios sem o espiritual talvez não funcionariam. Então, eu quero dividir com vocês que a Dofana Cristiane, né, filha, foi curada de um câncer de mama. E quem que curou ela também foi o pai Exu dela. Então, assim, não percam a fé dos orixás de vocês, não percam a fé das entidades de vocês. Porque sem fé não tem sentido. Então, assim, essa graça que você conseguiu é todo mérito de Exu, né? Todo mérito seu também, claro, mas de Exu. Então, pessoal, não percam a fé de vocês. E se vocês precisarem, ó, já um jabá, de uma consulta oracular, entre em contato conosco. Vamos jogar o búzio, vamos jogar a carta, vamos jogar o opelê, vamos consultar o sagrado, porque se você tem um problema e você não consulta, você não sabe como resolver. Então entre em contato conosco, o WhatsApp está na descrição do nosso vídeo, e para a gente fazer a sua consulta. Então assim, minha filha, parabéns, que Exu Adara o Macurim Dolofim, que Babami Exu Alaneleque te abençoe cada vez mais, e que essa seja só o primeiro passo de tudo de bom que tenha a vir para você. Aproveitando... Eu queria falar sobre remédios. Isso. É muito importante. Estamos ligados aqui. Muito importante, doutor. Pessoas que se recolhem para fazer um processo iniciático no candomblé, ela fica restrita a muitas coisas, né? E no caso, a gente viu uma polêmica aí há pouco tempo de um rapaz que fazia uso da insulina por conta do diabetes, e lá dentro o Pai de Santo não deixou ele tomar essa insulina. E o rapaz veio a óbito. E como que procede isso na lei? Existem algumas denominações religiosas que partem do princípio que determinadas coisas é ruim para o corpo, né? Isso que seria bom, né? Tem outros casos, que é aquele caso da transfusão de sangue, né? Que também eles não podem fazer. Então essa questão é uma questão muito delicada, né? Que chega a ser uma, desculpa, mas assim, uma grosseria, né, de quem faz isso, né? Porque a insulina faz parte daquele indivíduo, né? Exatamente. Né? Ela faz parte dele. Então, assim, aí há duas coisas que tem que analisar: a intenção, né? E a pessoa que foi a vítima. Certo. Né? Então, são casos bem delicados, teria que analisar isso. Agora, o que não pode acontecer é você jamais, né, de qualquer templo religioso, qualquer religião, privar as pessoas do atendimento médico ou daquilo que ela precisa, né? Porque isso é crime também, né? Porque você pode estar aliciando a pessoa ao contrário, né? Não tem aquele que também ele participe do suicídio e fica fica incentivando, né? É a mesma coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte: às vezes a religião determina aquilo, né? Mas a atitude parte do próprio fiel, de não querer fazer aquilo. Mas aí ele não faz porque ele acredita que aquilo que está sendo dito... Então existe uma corresponsabilidade. Isso. É uma corresponsabilidade também do fiel que aceitou aquele procedimento ali. Entendi. Né? Então nesse caso... Porque ele é livre, né? Sim. Ele não tem como... Se ele é ignorante a tal ponto dele não quiser tomar insulina, né, então ele também vai correr esse risco aí. Sim. Né? Tem outros casos que a gente vê de outras religiões, do tal lenço milagroso, para as pessoas pararem de tomar remédio e usar o lenço milagroso que vai ter a cura. E muitas pessoas acabam piorando, chegando até a óbito. Agora, é uma grande irresponsabilidade. Se o sacerdote de qualquer religião ele influencia a pessoa, aí ele está cometendo um crime. Exatamente. Malafaia, Valdomiro. Se ele incentiva a pessoa e a pessoa vem, ele está
Porque ele tá também ali aproveitando a ignorância daquela pessoa ali. E Ele vemos muito disso hoje, vai né? jogando subsídios em cima daquela pessoa que ela não tem outra opção a não ser isso. Por exemplo, você falar para ele assim, ó, se você tomar insulina aqui, você vai pro inferno. E se ele acreditar que Se ele aquilo ele não vai acreditar que fazer. aquilo ele É não que ele vai tem um fazer poder isso. muito grande, né? Sobre os fiéis que estão Sobre ali. os fiéis que estão ali, entendeu? Por isso que a gente está falando no começo do boletim de ocorrência, muitas pessoas não registram o boletim de ocorrência justamente por causa disso, porque depois que cai a realidade para ela, ela fica com vergonha Também. de querer denunciar aquilo. Nossa. Às vezes ela caiu naquela falácia de doar seus bens, doar isso, doar aquilo em função disso, em função daquilo, e chega lá na frente o resultado é diferente do esperado. O que ela faz? Ela enfia a violinha dela no saco, né? E vai embora. E Aproveitando vai embora. esse gancho que o senhor acabou de me dar, fiz uma doação. Vamos usar o exemplo das igrejas mesmo, e aqui na questão a gente é sempre tentar ser o mais imparcial possível. Mas o que é fato, é fato. Doei terrenos, casas, enfim, acreditando que aquele milagre ia acontecer. Obviamente não aconteceu, ou aconteceu, mas nesse caso não. E eu quero meus bens de volta, porque eu me senti lesado por essa doação. É possível restituir isso? É possível, mas assim, aí tem o judiciário tem tratado isso daí até com cautela. Tá. Por exemplo, se a quantia é pequena, não sei, daí pequeno vai de cada um, isso né? que eu ia perguntar, o quanto é pequeno para o quanto senhor? é pequeno para um, né? Mas em relação a isso, vamos supor, vamos pegar R$50. Ele doou R$50. Aí aquilo faz parte da liturgia do ritual. Então, se ele aderiu àquela religião, ele já tem pré-conhecimento de tudo que tem ali. Entendi. Então, ele por não isso que é pode, importante ter o regime lá que o senhor o falou. regimento interno. Por Exato. isso que ele não pode alegar ignorância na hora de falar, né? Então, agora, existem duas maneiras. Se ele foi coagido a fazer uma doação com faca, revólver ou algum tipo de coação forte, e se isso for provado, aí tem que devolver o que foi retirado dele. Agora, quando a pessoa quer fazer uma doação Livre, espontânea vontade acima dos limites, o ideal é que você faça uma declaração. Isso é legal. Isso é legal. Ele faça uma declaração ali de que ele está fazendo aquela doação, assine e reconhece em cartório. Aí não tem como retroceder. Bacana saber. Doutor, outra pergunta. No candomblé, a gente vê muito hoje na internet também, porque a internet acaba abrindo a visão de muita gente, né? O pessoal se inicia no candomblé, tem os seus apetrechos, vamos dizer assim, né? Linguagem mais popular, que é seus ibás, as suas coisas do orixá. Ela paga por aquilo, e quando ela sai da casa desse pai de santo, eles não deixam retirar esses pertences da pessoa. Isso é contra a lei, porque aquilo a pessoa pagou por aquilo, é dela. Aí eles alegam na questão da religião, que não pode, tem determinados anos para você tirar o que é seu e você tem que esperar. E muita pessoas cortam esse ciclo, né? E quer retirar o que é delas. Assim, tudo vai de indivíduo para indivíduo, né? Tem gente que às vezes sente bem deixar o negócio lá, né? Não querer carregar. Sim. Mas quem tem direito e quer levar os seus pertences, ele provar que aquele pertence é dele, ele tem o direito de reter isso para ele. Fora disso, já é apropriação indébita. Entendi. A pessoa, o sacerdote lá, ele está apoderando de uma coisa que não é dele. Agora, se já entra na questão religiosa, de benzido, de cruzado, não sei o quê, aí é uma coisa que tem que discutir com o fiel, né, sobre isso, que aí faz parte da religião. Mas se aquele pertence a dele, é apropriação indébita. Então, então legal, pessoal, que vocês forem fazer santo ou alguma coisa na casa de quem quer que seja, guarda as notas fiscais, tira foto de tudo que vocês compraram, porque assim... e um recado também, né, para esses pais de santo. Gente, libera que é dos outros, pelo amor de Deus. Dos outros, exatamente. Ficar aglomerando coisa que é dos outros, que coisa ruim. Fico nervoso. Ai, eu fico. Porque é espírito de acumulação, isso pra mim. Tem que entregar, não é seu? É do outro, entrega. Agora eu tenho uma curiosidade, o que ele vai fazer com isso? Nada. Ego, né, vai guardar ali. Coleção. Fazer coleção. Coleção? Então assim, façam isso, guardem as notas fiscais, porque as relações, a gente parte do princípio, tudo tem começo, meio e fim, meu povo. Então, a gente nunca sabe quando é o meio e quando é o fim, a gente só sabe quando é o começo. Então, guardem as notas fiscais, tirem fotos de tudo e guarda. Se um dia você tiver problema com o sacerdote ou a sacerdotisa, olha, eu quero retirar o que é meu. Ah, mas é sacralizado. Não importa, é seu.
Então você vai lá, não quer devolver, disca 190, faz seu boletim de ocorrência, porque se não tirar na hora, você tira judicialmente, provando que aqueles pertences são de vocês. Então não caiam mais nessa, só pode tirar o santo de vocês, porque não sei o que, não sei o que. Gente, é de vocês, guarda a nota fiscal, porque depois não tem nota fiscal, não tem como provar. Então, eu acho excepcional essa pergunta, porque muita gente sai das casas, pai de santo não deixou pegar minhas coisas. Eu já vi pancadaria por conta disso. Eu falo porque eu já vi. Povo se matar por um pedaço de prato. Gente, vai lá na loja de louça e compra um monte e põe em casa. Então, pra mim, acaba sendo ignorância nessa parte. E eu tinha essa curiosidade de saber, na questão de lei, se tinha esse respaldo para essas pessoas, né? Tudo que é seu e você provar que é seu, não tem, né? Independente de sacralizado ou não. Sacralizado ou não, aí vai de você, mas né? se tivesse dentro do regime lá que o senhor falou? Regimento interno? Regimento interno. Aí sim, também. Aí vai ter um problema, Vai ter um problema. Porque aí vai ter que tirar judicialmente. Vai ter que tirar. Porque o regimento interno, assim, também ele não pode ter coisas que fogem o bom senso também, né? Tá. Você não pode colocar qualquer tipo de coisa lá e aquilo... Talvez você faz o regimento interno, aquilo fere a liberdade da pessoa. Aquilo fere determinados direitos. É importante ter um advogado para fazer tudo isso, né? Fere os direitos das pessoas, né? Então, aí o seu regimento interno não vale. Entendi. Outra pergunta que eu tenho. Normalmente os rituais de Umbanda, Candomblé são tudo à noite, né? E com muito louvor, vamos dizer isso. Maravilha. O povo canta bastante, tem atabaque, tem instrumento. Tem pessoas que podem fazer denúncia por esse barulho, ou é uma intolerância religiosa, até onde vai o direito de um, até onde é o direito do outro? Como que funciona essa questão? Assim, acho que todo município tem uma lei do silêncio. Certo. Né? Então essa lei do silêncio, ela vale para todos. Tanto para o candomblé, para a umbanda, para o cara que quer fazer barzinho, o cara que quer fazer barulho. Depende do zoneamento também, né? Tá. Onde que tá isso? Às vezes, se o centro de Umbanda tá na parte comercial ali, tudo bem, você pode até se estender um pouco, né, usando o bom senso, que não vai incomodar ninguém. Mas, geralmente, tem que seguir isso, né? Ver onde vai os limites da lei do silêncio do seu município. Se é até às 22 horas, até às 23, o que pode ser usado. De repente, se é até às 22 horas, você toca a tabaca até 22 horas. É importante consultar o município, no caso, para saber a lei, dessa né? lei. Para saber essa lei aí, para você estar coerente, né, dentro da lei. Também, se você estiver dentro da lei, ninguém pode ir lá querer te parar você, porque você está dentro dos limites, né? Porque a gente vê muito isso, né? Porque às vezes tem um terreiro ali, do lado tem uma pessoa que não gosta de barulho ou não gosta da religião, enfim. E acaba sempre tendo esse conflito. É uma coisa muito comum de se ver se é antes do horário, aí às vezes é intolerância, né? Sim. Que a pessoa também quando a pessoa vai reclamar de outro, um vizinho vai reclamar de outro, a primeira coisa que ele vai querer saber é até onde ele pode fazer esse barulho, até que horas. Exatamente. Né? Então ele é ciente. Então ele é ciente disso. Ele sabe que se for até as 11 horas, ele sabe que você até as 11 horas, mas deu 11 horas você tem que parar. Mas se ele incomoda antes das 11 horas, é porque ele já tem aquela pegadinha de intolerante. Tolerância. Né? De intolerância. Muito bom. Então, muito pessoal, vamos lá consultar a lei municipal de vocês aí. A gente sabe que esse vídeo, o nosso canal do Super Mágico tá rodando o mundo aí, isso é maravilhoso. Mas vocês que estão aqui no Brasil, nós, né, que nós estamos, pelo menos por enquanto, consultem as leis do silêncio, do psil aí de vocês, para saber até onde você pode, porque assim, se a gente pode até as 10, a gente vai até as 10. Né? Porque tem outras religiões que podem até as 10 e elas vão até as 10. Então a gente tem que também se colocar como pessoas que tem que direitos iguais. Direitos né? iguais, exatamente. Se podem lá, eu também posso aqui. Pergunta, Dofona. Tá sem perguntas hoje, Dofona? Você mandou beijo pra sua filha? Não. Então manda um beijo pra Laura, que ela pediu. Laurinha, um beijão da mamãe. Isso aí. Ela falou pra mamãe, você não ia me mandar um beijo? Aí eu falei, vou lembrar. Legal. Doutor, seguinte. Tô no meu terreiro. O terreiro é um espaço aberto para todas as pessoas, ok? Olha, o templo religioso é um espaço para todas as pessoas. Vem alguém de uma outra religião e começa a tumultuar o meu culto ali. 190, o que eu faço?
o terreiro, ou qualquer templo religioso, Qualquer templo. ele é ecumênico, né, vamos dizer assim. Se chegar uma pessoa dentro de um terreiro e ele for de uma denominação pentecostal, Tá. ele pode chegar lá, sentar, escutar o ritual, concordando ou não, Ok. né, ele pode ficar à vontade ali. Mas se ele estender o limite de querer usar palavras profanas, usar de palavras chulas, de querer dando a impressão que aquilo tudo que está sendo feito ali não é correto, né? Está discriminando, está falando que aquilo é do demônio, aquilo é do diabo, precisa converter, né? Precisa fazer isso, fazer aquilo. Isso é intolerância religiosa. É um sujeito que você precisa encaminhar ele até a delegacia. Chama o 90 e ele vai ter que resolver isso daí. Só que quando fizer essas queixas para o 90, boletim de ocorrência, quando fizer a queixa, tem que dar continuidade. Ah, sim, Né? porque senão fica. Não entra pra estatística. Não entra para estatística. Não, mas da comunidade ver onde vai dar o resultado disso. Porque talvez a autoridade policial também tem lá a denominação religiosa dele e engaveta o negócio. Entendi. Né? Então tem que acompanhar também o resultado disso daí. Às vezes, se você não fizer esse tipo de coisa, também não vai dar em nada. Né? Agora, a partir do momento que todo mundo começa a fazer isso, aí você começa a ter também mais visibilidade e respeito também, né? Porque as pessoas confundem, né? Até onde é a sua opinião e até onde entra a intolerância religiosa. Acho que tem um grande espaço nisso, né? Tem. Entre você acabar com o outro, você humilhar o outro. Isso daí já entra por uma questão de intolerância religiosa, perseguição, né? Em todas as religiões. Eu acho que fica muito difícil para as pessoas hoje em dia, né? Porque também as pessoas olham a intolerância religiosa, falou qualquer coisinha, intolerância religiosa. Nem e não tudo é assim que né? funciona, né? O meu direito vai até começar o teu. Mas identificar a intolerância religiosa é muito fácil. Como é, doutor? Como que eu vou... vamos lá, eu sou uma pessoa leiga e eu não sei. O que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa, eu não tolero a religião do meu colega, ok. Mas como que eu vou perceber isso aí? Vamos identificar. Passo a passo, vamos lá. Vamos colocar o senhor na fogueira. Vamos lá, assim, a pessoa quando ela é intolerante, né, primeiro, ela tem imbuído dentro dela que só o que ela acredita é o que vale. Ignorante. Né? Ela é uma pessoa fanática. Sim. Porque nem todo mundo faz isso. Né? Geralmente as pessoas que causam intolerância religiosa é porque ele é um fanático. Né? E ele está imbuído de uma missão, talvez, na cabeça, que ele tem que esclarecer e botar o que ele acredita, goela abaixo, aquilo é certo. Ok. Né? Isso, estou falando de uma maneira ostensiva. Tá. Né? De maneira velada, existe muito disso. Por exemplo, você vai procurar um emprego. Né? Aí você chega a procurar um emprego. Se você for com essa vestimenta, sua chance de não arrumar um emprego é absurdamente pequena. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Isso é uma intolerância religiosa. Aí a gente entra num Você problema, lá, né? Porque não tem como fazer denúncia nesse sentido. Tem. Porque... Tem? Tem. Opa, então vamos lá. Assim, as denúncias, assim, ninguém pode, nenhuma empresa, nenhum empregador, ele pode ter nenhum cadastro das pessoas antecipado. Tipo assim, o cara tem nome no SPC, religião adequada, isso, aquilo. Ele não pode fazer isso. Ele não pode determinar. Ele pode não querer contratar pessoas daquela sua denominação religiosa, mas ele não pode expor isso. Né? Hoje em dia tem muita agência de emprego que quando as pessoas vão fazer a triagem ali, a entrevista, tem uma ficha escrito, né? Qual a sua religião? E ali a pessoa coloca, qual é o seu CPF? A pessoa coloca. E muitos não são nem contratados, porque tem nome sujo. Você perguntar para a pessoa, por que você quer saber a religião dele para dar emprego? Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido algum. Muito bom saber isso. Não tem. Então, intolerância religiosa. A pessoa, passo a passo, para eu identificar que é intolerância religiosa. Primeiro passo é perceber que aquela pessoa está, né, tentando cercear o meu direito religioso. Segundo passo, o que eu faço quando eu identifico? Boletim de ocorrência de novo. Porque sempre tem que ser o boletim de ocorrência, porque você tem que se valer de um direito, né? Não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, você está ofendendo o artigo tal da intolerância religiosa. O cara ele não vai te dar, você não vai adiantar.
né? Então que você tem que procurar a autoridade policial, porque lá ele tem um regramento jurídico e ele vai enquadrar aquela pessoa naquela lei, naquele artigo, né? Se tiver um agravante, ele vai colocar ali também e vai dar prosseguimento daquilo, né? Essa questão de você dar a face e virar a outra, até respeito, mas ela não pode ser a ferro e fogo, né? Entendi. Então você tem que procurar o seu direito. Agora, se você achar que a pessoa te ofendeu e você quer relevar, você não está ajudando a consertar o problema, né? Porque aquela pessoa vai continuar fazendo com outros. Doutor, a gente tem hoje em dia na internet muitos grupos que são muito ofensivos no sentido de você denegrir a imagem da outra pessoa. Então, por exemplo, tem vários grupos aí que pegam a foto de um pai de santo, mãe de santo, entidade, enfim, do quem quer que seja, mas existe um corpo ali, né, de uma pessoa, e vira-se chacota, né? Ah, marmoteiro, começa, e vai descendo o nível, vai descendo a ladeira. Como que as pessoas fazem? Minha foto tá lá, me chamando de marmoteiro, isso, aquilo, outro. O que eu faço? Porque aí é uma pessoa que postou e mais 30 e poucos comentários ruins, vamos se dizer dessa forma. Como que eu posso fazer ali? Eu vou produzir a prova que o senhor já ensinou, né? Vou imprimir, vou fazer um boletim de ocorrência. Mas existe uma responsabilização para as outras pessoas também, ou não? Esqueci de falar aqui uma coisa muito importante, assim, quando as coisas acontecem nesse âmbito, isso é uma coisa chamada Ministério Público. Certo. Tá, tem o Ministério Público. Se isso é muito ostensivo, aí você tem que procurar o Ministério Público para fazer a ação adequada, principalmente se ele vier de outra denominação religiosa. Procure o Ministério Público, ele vai fazer o procedimento adequado, vai enquadrar aquele tipo de crime e vai pedir uma responsabilização indenizatória também. Porque entra como... ele vai ter que indenizar isso também. É pelo alcance de muitas pessoas. De muitas pessoas, vai dar um dano moral coletivo aí. Interessante. Porque aí, pessoal, vocês que se sentiram lesados aí nesses grupos, eu não vou falar porque eu não quero dar voz para esses grupos. Mas sentiu lesado, sua foto tá lá, faz o que o doutor tá fazendo, porque uma coisa é você não concordar, outra coisa é você denegrir a imagem de alguém, né? Você tem que ser responsabilizado, ninguém tem o direito de fazer ninguém de palhaço. Sim. Então, Ministério Público. Tem dois órgãos, você pode procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Todos os dois órgãos, eles estão aí para garantir o direito de todo mundo. Entendi. Eles estão aí para defender, para guardar, para zelar pelo direito de cada um. Sim. Porque às vezes você individualmente não tem condições de se defender, de correr atrás. Então você tem que ir nesses órgãos. Você pode ir na Defensoria Pública, o defensor público vai ouvir sua história e dali ele vai dar encaminhamento, ele vai encaixar aquele... Em alguma lei e aí, ali. Algum caso ali, né, vai achar um regramento para aquilo e vai dar andamento. Né? Entendi. Sim, não faz muito tempo... A gente sofreu isso, uns 2 anos atrás. Um africano postou a minha foto e a dele, falando que a gente não podia fazer o culto de candomblé, o culto africano, porque nós não éramos negros. Foi, é verdade. Olha a loucura. Aí tem 2 crimes aí, hein? 2 crimes. Intolerância religiosa e o racial, né? Pedimos para ele retirar, ele demorou um pouco, mas por fim acabou retirando essa minha imagem da internet. Você pode fazer também, se você não procurar Ministério Público ou Defensoria Pública, você pode, através de um advogado também, fazer algum expediente jurídico contra isso. Né? Você pode ir para cima desses indivíduos, né, com as provas adequadas, né, pedir para que ele tire determinado tempo aquilo do ar. Né? Você pode fazer primeiro um procedimento de notificar, manda a notificação, dá 3 dias, 24 horas... para ele resolver aquilo. Se ele não fizer, aí você já produziu uma prova para uma ação judicial contra ele por danos morais. De outro país, outro continente. Aí, aqui já está difícil, né? É verdade. Porque a internet já está complicado. A internet é uma coisa que não dá, mas é porque é outro direito, né? Então, entendi. Aí você teria que acionar Supremo Tribunal Federal, fazer uma carta rogatória. Meu Deus, deixa pra lá, deixa a propaganda rolar que é melhor. Até chegar lá, entendeu? Mas aqui você tem os provedores, né? Tem aqui a lei digital, que tem ferramentas para isso. Entendeu? Para tirar do ar. Tirar do ar, né? Interessante. Hoje você tem nas eleições, você tem muito disso, né? O tal do fake news, não é isso? Sim.
Então, você só pode tirar o fake news quando você aciona o judiciário, né? Entendi. Aí você tira qualquer fake news. E fake news contra a religião tem, né? É o que mais tem, Bastante, né? Infelizmente, a gente é vítima de intolerância religiosa absurdamente, porque quando é sempre que você passa, macumbeiro, demoníaco, satanás, e a gente nem conhece, por exemplo, satanás, a gente nem conhece, porque não faz parte do nosso culto. É o diabo, vocês são filhos do diabo. Cara, a gente não sabe quem é o diabo é de vocês, a gente cultua outro tipo de deuses. Infelizmente, a gente ainda tem muito a avançar no Brasil. Pergunta da Fana. Vamos falar de Pix? Vamos falar de Pix, pessoal. Vocês que estão gostando do nosso conteúdo, você que quer nos ajudar a manter esse estúdio, a melhorar, para trazer mais convidados, para fazer com que cada dia nós tenhamos mais coisas para oferecer para vocês, faça um Pix para nós. supermagicopodcast@gmail.com. Você vai nos doar aí o valor que você quiser e a gente vai sempre melhorar para deixar tudo mais bonitinho, mais inteligente, pessoas mais cultas, para vocês cada vez serem menos enganados, né? Hoje em dia as pessoas têm como não ser enganadas, né? A internet está aí, a informação está aí para todo mundo, então nos ajude, mande o seu Pix, para com que a gente sempre tenha se inscreva combustível, no canal, que é importante. Se inscreva no nosso canal aí, Super Mágico Podcast, lá no YouTube. Compartilha com os amigos de vocês, para com que a gente tenha maior alcance. E tem a página no Facebook também, né, pessoal? Super Mágico Podcast. Quer deixar lá comentário, sugestão. TikTok, Super Mágico Podcast. Também. Se vocês têm aí um convidado, independente de qual linha espiritualizada, espiritualística, enfim, que vocês queiram que nós tenhamos um papo com ele, que vocês acham que vai ser enaltecedor para outras pessoas conhecer, manda pra gente também, por que não? Faz a sua sugestão lá, olha, eu acho que seria legal vocês levarem o fulano de tal, a fulana de tal, e a gente vai tentar contato com essas pessoas e de repente a gente traz essas pessoas aqui para poder falar. A gente está querendo dar voz a todos os tipos de pessoas que tem coisa boa para falar. Agora, se você não tem coisa boa para falar, aí você fica na sua casa mesmo. Não é isso? Assistindo novela. Assistindo a novela. Sociais, entra em contato pessoal, vocês querem fazer o estatuto, quer fazer o regimento interno, quer fazer o seu terreiro, quer fazer o Bira, né, doutor? Não precisa, não. Você que quer fazer, quer entrar dentro da lei, você que quer fazer a coisa ficar correta, entre em contato com o doutor Ubirajara. Ele é especialista nesse campo. Eu tô me sentindo lesado pelo meu pai de santo, pelo meu pastor, pelo monge, quem quer que seja. Não sei o que fazer. Entre em contato com o doutor Ubirajara. Vai na direção. Ele vai encaminhar vocês para o caminho correto. E o valor, doutor, o senhor faz um valor bom pro pessoal que falar que tem. Não, tudo tem que ser pago. O senhor tem que estar trabalhando, estudou para isso. Então, falou que assistiu aqui no Super Mágico Podcast, ele vai dar alguma coisa, eu não sei. Uma caneta. Ele vai dar uma caneta, ele vai dar um copo com água, alguma coisa ele vai te dar. Vamos corrigir isso daí, então, assim. Eu sou advogado civilista, né? Então, e a questão da religião, a questão dos templos, ela tá na questão de Código Civil, que é a área do advogado civilista. Né? E essa questão religiosa, assim, ela não é complicada de se fazer, nem de orientar, né? Se não precisa ser comigo, qualquer advogado pode orientar também nesse sentido. Vai chamar ele. Não tem problema. Mas eu sou um advogado civilista, você pode ter outro tipo de problema, né? Você pode ter, né? Sim. Exato. Como que tá as suas redes sociais? Separação, gente, com ele também. Separação. O povo quer Como que- divórcio. Aposentadoria também? Aposentadoria não. Me diz uma coisa. Advogado só vive no caos, né? Só. Vive da desgraça dos outros, né? Quais É são isso, as redes doutor. sociais do senhor? Suas redes sociais, Facebook, Instagram, Orkut, o que o senhor tem aí? Orkut. É doutor Ubirajara Neri? Doutor Ubirajara Nery. Isso no Instagram, Facebook. Normal, me acha em qualquer lugar nessas redes. Colocou no aí. Google, acho. Então vamos lá, pessoal. Tem dúvidas aí, quer contratar o serviço do doutor para regularizar o seu templo religioso? Procure ele pelas redes sociais, doutor Ubirajara Neri, e também o WhatsApp que está na descrição. Vamos lá, dúvidas? Não, Esclarecidíssimo. Foi muito bom. Vamos só numa questão que eu acho que não pode deixar passar, o seguinte, a questão trabalhista no tempo religioso.
Excelente, eu ia te perguntar exatamente isso. Vamos lá. E qual a possibilidade tem de um fiel, né, ou da pessoa tá ali no dia a dia do terreiro, qualquer tempo religioso, aí num belo dia ela se enjoa daquilo e vai para a Justiça do Trabalho pedir vínculo de emprego? Mas... Vai, então tá bom. Eu sou advogado, mentira, não sou não. Mas se ali é um templo religioso que não tem fins lucrativos, ela tá ali fazendo porque ela quer, não tem o que ela receber. Fé. É pela fé. Ou não também. Senão você vai ter que me pagar. Eu trabalho muito. Essa é uma questão até interessante, viu? Muito interessante. Que se for isso que você falou pela fé, pela interação religiosa, dele acreditar naquilo, perfeito. Até porque o fiel mesmo, ele não vai todo dia no terreiro. Sim. Ele não vai. Mas vamos supor, e um pastor está sempre dando culto, e o pai de santo que está sempre trabalhando ali, tem sempre um auxiliar, ou no centro espírita, a mulher está todo dia dando passe lá, né? Então tudo isso tem que ser feito com muito cuidado também. Eu não vou fazer isso com você, viu? Mas vamos lá. Existe remuneração, doutor? Então, tem. Aliás, um sacerdote pode ser remunerado? Deve, doutor. Com certeza, gente. Por favor, me remunerem. Estuda pra isso. Faz o jogo de búzio, carta, tarô, me remunerem. O sacerdote deve ser remunerado. E a lei permite isso. Que legal. A lei Mas como permite profissão? isso. Né? Profissão Pode. pai de santo? Como que funciona pastor, isso? não tem? Tô indo... Olha, fiquei com essa dúvida agora, hein? Você tem o seu estatuto, você pode ter um cargo de gestão, né? Você é pai de santo, mas você tem gestão no terreiro. O pastor tem gestão no templo, né? Sim. Porque se o padre recebe, porque o pai de santo não vai receber. É verdade, então. faz sentido. Pronto. O padre tem que ter auxílio moradia. Ixi, vai ter agora um monte de pai de santo pedindo aí para órgão público um salário Eu não vou pagar. Brincadeira. Doutor, tira uma Vai querer dúvida. férias também. Existe... Férias também, né? Existe aí Marcha para Jesus, existe o dia da Iemanjá, existe o dia do Ogum, enfim. Eu, no meu templo, eu quero fazer uma festa X, tá bom? E eu quero fechar aquela rua, ou eu quero, sei lá, ver com a prefeitura de alguma... Eu tenho esse meio campo aí, eu consigo fazer isso, fechar rua, fazer evento social, dá pra fazer? Isso é possível, né? Mas assim, tudo tem que ser de acordo com o município e com a autoridade policial, trânsito. Se você vai fechar a rua, é trânsito. Tá. Se você vai... Mas aí eu tenho que ser legalizado. Ser legalizado, não. Tudo que você for fazer em termos, você tem que ser legalizado, né? Tá. Não adianta você ter um terreiro e não é formalizado. Por que tem que ser formalizado? Porque alguém tem que responder pelas coisas ali, né? Ok. Então, assim, se você for fazer qualquer evento, tudo é prefeitura, autoridade de trânsito, tudo tem que ser previamente combinado isso, né? Isso não tem a lei não impede nada disso, né? Porque você é um munícipe, você tem seus direitos, né? E o órgão público, dentro do bom senso do que você vai fazer, sim. A gente vê isso muito em festa de Cosme e Damião. Festa junina. Fecha a rua, coloca brinquedo para as crianças, a gente vê bastante. Tudo isso, né? Então essas questões, elas têm que ser previamente combinadas, né? É possível, sim. Embora a gente vive num país laico, é engraçado falar dia de Nossa Senhora, né? Dia de... Porque tem passeatas, né? Porque tem marcha agora, dia 12 de né? outubro, Aparecida, Norte parou, teve quantas milhões de pessoas passam por ali. É verdade. E outra coisa, assim, que você, quando for fazer esses eventos, é importante, mas nunca esqueça de cuidar do templo, né? Porque o templo também tem que ter alvará de bombeiro. É verdade, tem que ir lá chamar o bombeiro, fazer Chama uma alvará, chama a Marieliana, precisa comprar os extintores, tem tudo isso, né? Saída de emergência. Ainda mais que tem velas, né? Tem tudo fogo, isso, pega fogo. Então, quando você for institucionalizar o terreiro, não é só o estatuto, o CNPJ, tem a questão também de segurança do terreiro. Sim. Se acontecer a legalização, o alvará de funcionamento, se ocorrer, todo mundo pode acontecer qualquer dia um acidente ou qualquer coisa dentro de um templo. E você estando legalizado, você está eximido de culpa. Uhum. Agora, se você tem um terreiro, um templo clandestino, sem nenhuma precaução com nada, né? Então, não tem banheiro ou não tem saída de emergência, você faz coisas lá dentro, lá que ele falou, vela, tudo Sim. isso. E se pega fogo no caso de um clandestino? É o pai de santo que estava ali denominado, que é preso ou vai responder?
vai responder criminalmente por isso. Nossa. Né? Ele responde totalmente É igual a por isso. Botkiss lá, né? Porque alguém respondeu. Ele pode responder não pro dolo, mas responder pro tipo dolo eventual, O né? que é dolo? O dolo é quando tem intenção de fazer. legal. Mas no caso ali, ele não tinha intenção de queimar o fiel, mas ele vai responder pro dolo eventual. Ele não tinha intenção, mas correu risco. Porque ele também não cumpriu com a... Não cumpriu com as determinações que tinha feito. Nossa. Tipo assim, Bom saber disso. tipo assim, aqui no meu templo cabe 20 pessoas. Ele sabe se ele colocar 100 pessoas lá dentro, Vai cair. vai ter algum problema, né? Entendi. Então ele tá correndo risco de acontecer qualquer coisa com alguém ali dentro ali. Entendi. Entendeu? Meu povo, então é assim, precisa tá dentro da lei, é fácil? Não é fácil, tem custo, mas você tem uma segurança, né? E falando em lei, né? e falando em segurança, você precisa do seu jogo de búzios, do seu jogo. Hoje eu tô muito no jabá, né? Hoje a gente tem convidada aqui com a gente, uma mãe de santo. Ela é muito querida, ela tá aqui hoje conosco e aí a gente tá falando de muito jabá. Quer jogar seu búzio, quer jogar seu tarô. Babá, não gosto de jogar búzio porque eu não gosto, eu gosto de carta. Então vai falar com o Pai Caiô e aí a gente vai marcar a sua consulta e você vai se consultar porque você precisa saber dos problemas. As pessoas que consultam o orixá, as pessoas que consultam as entidades, elas são orientadas para não passar por algum tipo de problema. E se tiver que passar por ele, vai ser de uma maneira muito mais amena. Então, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, o WhatsApp eu já falei que está na descrição do vídeo. E vocês agendem a consulta de vocês. Para quem existe, as pessoas estão perguntando: onde é o terreiro de vocês? Pessoal, nosso terreiro, Cuidado, hein? doutor. 20 pessoas a cabeça sem O nosso cabe. Nós estamos ali em Utinga, tá? Na Avenida da Paz, 141. Mas babá, e o calendário de vocês? Olha, eu gosto muito de vocês, eu quero ir numa festa, eu quero participar, eu vi que a filosofia, o jeito que vocês levam a religião é legal e eu quero fazer parte. E como que eu faço isso? Temos os nossos Instagrams, Babavandi com W, né, do Vandi, e 2 Ys e Pai Caiô. Então nós somos os dirigentes, nós somos os sacerdotes. E aí você vai visualizar lá nas nossas redes sociais o que é aberto ao público, né? E aí o que não for aberto ao público, mas se vocês quiserem a consulta de vocês, entre em contato que lá também vai estar. Então se quiser participar, a gente vai colocar um calendário lá. E aí nós estamos localizados ali em Utinga, na Avenida da Paz. Dúvidas? Não. Pix nós já falamos, né? Vamos falar de Pix de novo, então, porque Pix é vida. Exatamente. Que quando a pessoa quer mandar Pix pra gente, como que ela faz, Dofona? Tchan! Super mágico. Escolhe um valor. Vamos lá, primeiro passo. Escolhe um valor. E mande no Super Mágico Podcast @ gmail.com. É isso aí. Então, se você quer que o nosso trabalho continue, se você quer que a gente traga coisas novas pra vocês, façam um Pix pra gente no supermagicopodcast@gmail.com e aí a gente vai usar esse valor para melhorar cada dia mais aqui e seguir em frente com os nossos assuntos. Nos sigam nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho de notificação. Hoje a cabeça tá boa. E manda uma pizza pra Dofona Cristiane. Dofona Cristiane tá uma semana falando: eu vou pedir pizza. Daqui a pouco o porteiro lá embaixo vai te dar. Então assim, doutor, uma outra dúvida. Eu, quanto sacerdote, eu sou religiosamente falando, eu sou obrigado a aceitar todos os tipos de pessoas dentro do meu templo religioso. Mas quando eu vou conhecendo a pessoa e eu vejo que ela, de fato, não se enquadra aquilo, e aí eu peço delicadamente com que ela se retire. Vamos dizer assim, vamos tentar ser mais tranquilinho na pergunta. E essa pessoa começa a fazer perseguição, essa pessoa começa a me difamar. Mesmo caminho? Produzo provas, boletim de ocorrência, como que funciona isso? Porque tem vários crimes aí, né? Isso com fiel, no caso. Isso com fiel. Depois a gente pode falar de outros pais de santos também que perseguem, a gente pode falar de pai tudo. O pai de santo não quer o filho de santo e... Veja, o pai de santo e o fiel, todos eles têm os mesmos direitos, né? Então, assim, quem ofende o direito de um ou de outro tem que responder,
né? Ah, tá. Agora, na relação das pessoas, seja no terreiro, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, ela tem que ser de respeito, né? Certo. Se foge essa regra, as partes têm que se entender e cada um ir para o seu lado, né? Quando há esse vínculo religioso forte, né, que um fiel ou um pastor ou um pai de santo começa a praticar esse tipo de desavença, aí a parte que se sentir ofendida, ela tem que fazer o mesmo caminho. Entendi. Né? Ela tem que também... Primeiro ela tem que provar, né, que foi ofendida, que aconteceu isso, tudo aquilo, para que isso tenha um resultado. Mas ninguém tem o direito de, nem pai de santo, nem fiel, de desrespeitar ninguém, né? O básico, assim, o bom senso, a coisa... Eu falo muito bom senso, né, Chão? Bom senso. O bom senso é que você sente aquela pessoa, né, resolva com ela, mas assim, às vezes se não resolver nisso, aí você se precaver, né? Aí você tem que realmente, se você for ameaçado, se o pai de santo foi ameaçado, o pastor foi ameaçado, ou o fiel foi ameaçado, aí é boletim de ocorrência, né? Crime de ameaça, né? Crime de ameaça. Entendi. Nesse sentido. Porque, infelizmente, a gente lida com todos os tipos de pessoas, né? E aí, quando você fala o não, a pessoa se ofende, ou a pessoa aí ela começa a criar uma série de situações que perturba a cabeça da gente. Mas, como o doutor falou, tem um regimento interno. A pessoa ela já entra sabendo o que ela tem que fazer. Que é assim, se você tem um regimento interno, ou tem a sua... Não sei muito se no candomblé, mas vamos supor que você tem ali um regimento interno ali. Aquilo vai regrar o que o fiel tem que fazer ali dentro. Uma das coisas do regimento, você tem que vir de branco. Aí o cara vem de preto. Aí fica complicado. Aí fica complicado, né? Aí você pede ele aí você fala pra ele, você tem horários para... É assim, se você tem horário para chegar aqui pra gente fazer o ritual, é 8 horas, dá 8h30, ele chega. Quer dizer, o bonitão chega lá, tá todo mundo aí, ele está infringindo regras, né, que é fácil de identificar. Sim. Né? Então é só você fazer um procedimento interno. Você pega mais pessoas ali do terreiro, de testemunhas, ou faz um procedimento. Você pode também dar o direito dele se defender, o que ele quer se defender, e depois, democraticamente você pede para ele se retirar, né? Você fala, cara, sai daqui. Sai daqui, Entendi. Doutor, a gente observa as casas mais antigas. Virou patrimônio que foi tombada, né? Eu queria que o senhor falasse para as pessoas o que é esse tombamento, o que acontece nisso aí. Porque o pessoal, às vezes, a casa de fulano de tal foi tombada. Mas foi tombada porque... o que não é isso? Não é tombada de tombo, não. Eu espero que não, né? Eu espero que não. Mas é tombado no sentido de ser patrimônio de cultural. O que isso quer dizer? Assim, existem algumas regras, né, para esse tipo de... Isso pode ser, vamos supor, relação a imóveis, vamos supor. Tá. Ou cultura. Em relação aos imóveis, aquele imóvel ali foi tombado, quer dizer, que ele foi tombado, é que você não pode dispor dele, você não pode tratar dele como se fosse um imóvel comum. Entendi. Né? Porque ele tem características do século tal, do século XX, tem isso, tem aquilo. Então aquilo tem que ser preservado. Entendi. Né? Então, se futuramente você for comprar aquele imóvel, você tem que comprar ele daquele jeito. Você não pode modificar absolutamente nada. Você não pode fazer nada disso. Nesse sentido é o tombamento. O tombamento é uma coisa que o Estado vai lá e fala, aqui esse imóvel foi tombado. Isso aqui foi tombado. Aqui tinha uma cultura aqui nesse lugar aqui, que existia aqui, isso aqui está tombado. Ou seja, ninguém pode desfigurar o que está aqui. Entendi. Né? Aí a implicação que tem é que se você é dono daquele patrimônio, em termos imobiliários, você perde, né? Porque ninguém vai querer comprar um imóvel que você não possa fazer uma modificação, né? Uma última pergunta, doutor. A gente vê, por exemplo, que... Vamos falar do Templo de Salomão aí. Que a Prefeitura de São Paulo doou o terreno para ser construído aquele bonito templo. E, de fato, é lindo mesmo. Mas foi doado aquele terreno. Tem muita informação na mídia que diz que foi doado. Eu não sei porque eu não faço parte de lá, mas eu vou pelo que o povo fala, neste sentido, que foi doado. E, de fato, me parece que foi mesmo. Eu quero que a prefeitura, de repente, me doe alguma coisa. Tem que apresentar um projeto, tem que ser uma instituição. É mais ou menos isso, não? Quando o bem, ou o terreno, ou o imóvel é da prefeitura, então ela pode dispor dele, se ela achar que aquilo que vai acontecer ali, ele tem um retorno para os munícipes, né, para a sociedade ali. Entendi. Mas não precisa ser a sociedade como um todo, mas parte da sociedade, parte de segmento. Aí isso ela
ela pode fazer isso. E ela faz isso até para clube de futebol, né? Desde que tenha todos os documentos, seguir todas as regras. Seguir toda a orientação, todos os documentos, porque a prefeitura, para fazer isso, tem que ter uma exigência, né? Porque o que é da prefeitura não é do prefeito, né? É de todo mundo. Sim. Né? Então tem que haver aí todo um ritual aí jurídico para que você possa encaixar naquilo e aquilo possa ser disponibilizado. E isso talvez não pode ser eterno, né? Às vezes ele pode pôr condição para isso. Acontece isso no Vale dos Orixás, não é uma coisa dessa? Que foi disponibilizado por um tempo? Sim, a mata de lá é do IBAMA, né? Responsável pela mata, e é disponibilizado ali e eles cuidam da... Em troca a preservação, né? A preservação. A preservação. Né? Porque tem muitos pássaros silvestres ali, não pode ter desmatamento. E tem uma série de regras. Tanto que eles renovaram esse contrato por mais não sei quantos anos aí. Até ver de novo se tá tudo certinho, renova e vai renovando. Entendi. Bacana. Então é isso, doutor. Considerações finais hoje, Dofana Cristiane. Quero agradecer ao doutor por ter tirado todas as nossas dúvidas. Os nossos amiguinhos super mágicos de casa, pela audiência. Nossos amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal Super Mágico Podcast e ativar o sininho. Muito bom. Caio? Quero agradecer, doutora Birajara, muito importante esse bate-papo. Tem muita pessoa leiga aí para todas as religiões, né? E foi bem esclarecedor mesmo, foi muito bom. Agradecer o pessoal da equipe, agradecer todo mundo e só temas vindo bombástico aí. Um programa atrás do outro, cheio de novidades, cheio de coisas boas. Doutor, obrigado pela presença, obrigado por ter nos respondido com tanta presteza. Eu espero que esse vídeo seja muito compartilhado, porque contém muitas informações aí para todos os tipos de religiões que as pessoas precisam ser legalizadas, gente. Não adianta ficar na clandestinidade. Mesmo que seja uma casa alugada, não importa. Se você tem o seu documento, se você tem tá guardadinho ali, você tá tranquilo, você tá seguro. Então é importante sempre estar dentro da lei. Então, doutor, muito obrigado. Tem nem palavras, o doutor Birajara, porque assim, a gente se conhece de longa data, nós somos amigos, e o senhor já me ajudou muito lá no nosso terreiro, e por isso que eu achei tão importante trazê-lo aqui, para o senhor também ajudar as outras pessoas. E muito obrigado por tudo. E para a semana que vem, pessoal, eu espero vocês no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Sigam o nosso canal Super Mágico Podcast, compartilhem este vídeo, façam o Pix para nos ajudar. E é isso, né? Marcão, obrigado. Pessoal da equipe, obrigado. Temos uma mãe de santo aqui hoje, mas ela quer sigilo. Mas é famosa, tem mais de 60 anos de santo, deixa pra lá. Tá certo, doutor? Muito obrigado vocês por me convidar, achei muito importante aqui. Até são perguntas que, como advogado, ninguém nunca me fizeram aqui, né? Olha que legal. Então, a gente vê que dá para instruir, né? Que você pode ter o seu terreiro, o seu templo, a sua igreja, mas faça tudo corretamente, né? Para que você não tenha nenhuma implicação e que você possa sedimentar a sua fé, né, nas coisas materiais, né, na lei material, para você ter longa vida, né? Não ter essas dores de cabeça. Pra não se acabar, né? Pessoal, sigam o Dr. Birajara Nery nas redes sociais. Um beijo e até semana que vem. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.